Aleluias. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Altíssimo e eterno Pai. Pai bondoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Pai amado, neste lugar para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade em estarmos na Tua presença, Senhor. Pai bondoso, Te peço, Senhor, nesta hora, abençoe as nossas vidas, que possamos, Senhor, entregarmos a Ti o nosso melhor, que possamos, Pai amado, nesta noite, abrirmos os nossos corações para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Pai bondoso, traga-os em paz, livra, Senhor amado, de todo o mal. Pai querido, fala conosco nesta noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, Pai. Manifesta, Pai querido, as Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor, estarmos, Pai amado, no centro da Tua vontade. Que possamos, Senhor, meu Deus, estarmos em obediência à Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, meu Deus, as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos. Pai Santo, abençoa, Senhor, as nossas crianças. Abençoa, Pai amado, os nossos jovens e adolescentes. Abençoe as nossas irmãs, o grupo de varões, a cada obreiro, Senhor, da Tua casa. Manifesta, Senhor amado, a Tua graça e que possamos, ó Pai, estarmos despertados para fazermos a Tua obra. Pai Santo, Pai bondoso, eu sou grato a Ti, Senhor, por até aqui o Senhor nos ter ajudado, por até aqui o Senhor nos ter abençoado. Eu sou grato a Ti, meu Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, por ter perdoado os nossos pecados, por ter nos dado uma nova oportunidade, por garantir para nós essa tão grande salvação, ó Pai. Somos gratos, Senhor, a Ti por tudo. Continue conosco, ó Pai, é o que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluias. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com alguns hinos da harpa. Hino de número 578. Glórias a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Amém? Vamos adorar a Deus. 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir.
de ondas do mal que me encobrem, querem sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está conosco todos os dias. Sossegai. Aleluia. Glória a Deus. E no 547, vamos estar adorando ao nosso Deus. Amém? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ofeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei
Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Vamos louvar também o 422. Aleluia, Jesus. (422). Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh,
que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos estar ouvindo a leitura oficial do nosso irmão Valdir. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. Capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai querido, recebendo, Pai amado, a Tua palavra mais uma vez, ó Senhor amado. As Tuas promessas, Senhor, nesses últimos tempos, Senhor, em que nós já vemos, Pai querido, ó Pai amado, nesta terra, Senhor, queimadas, sinais, ó Pai querido, da Sua vinda. Ó Pai querido, nós estamos vendo, Senhor, o princípio das dores, mas nós estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez firmados nas Tuas promessas, aguardando novos céus e nova terra. Pai querido, continua, Senhor, a manifestar o Teu poder em nosso meio, falando conosco através dos louvores, através das saudações e da pregação da Tua preciosa palavra. Nós intercedemos uns pelos outros, pelos que já estão, pelos que não vieram. Continua, Senhor, tocando com Teu poder, com Teu Espírito Santo a cada um de nós. Pai querido, nos libertando, nos transformando e nos curando e salvando para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, né, irmãos? Jesus é bondoso para conosco. Jesus é maravilhoso para conosco. Aleluias. Cada dia que passa, está se aproximando a volta de Cristo. Cada dia que passa, está mais perto de Jesus voltar. Cada dia que passa, estamos nos aproximando de encontrar com Cristo. Aleluias. 3 acontecimentos ainda irão acontecer. Um desses acontecimentos é a volta de Cristo. Aleluias. Devemos estar preparados, aguardando esse dia. Devemos estar de prontidão, como um soldado que está pronto para a batalha, aguardando a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora em que Jesus vai voltar para nos buscar. Por isso, é necessário que nós estejamos preparados. Amém, Sara? Vamos estar preparados para a volta de Cristo? Aleluias. É necessário. Jesus, Ele nos ama, a cada um de nós. Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos por Ele. Para que nós tivéssemos a oportunidade de passarmos a eternidade com Ele na glória. Aleluias. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluias. A volta de Cristo é real. Jesus vai voltar para buscar um povo santo, lavado e remido no seu sangue. Aleluias. Quando Jesus voltar e buscar a igreja, o que irá acontecer nesta terra? Aleluias. A Bíblia fala de 7 anos, a grande tribulação, momentos de terror, de pavor, as pessoas irão passar após o arrebatamento da igreja. O anticristo irá se manifestar. Após a volta de Cristo, muitas pessoas irão acordar para a vida, dizendo: Jesus voltou, e agora? O que será de mim? Jesus voltou e levou a igreja, e alguns irão ficar, irão dizer: e agora? O que será de mim? Só que o anticristo vai estar governando a terra. O anticristo vai estar com o seu poder a todo vapor. E ele vai dizer: a escolha é sua. Ou tu aceita o sinal da besta e poderá comprar, vender, fazer de tudo livremente, ou prefere seguir a Jesus? Aleluias. Enquanto isso, a igreja estará nos céus, nas bodas do Cordeiro, festejando com Cristo. Aleluias. E aqueles que rejeitaram a Cristo, e que após a volta de Cristo, a oportunidade de salvação vai ser escassa, vai ser pelo sofrimento. Poucos irão suportar a afronta do anticristo. Poucos irão suportar, porque o anticristo vai dizer: ou tu aceita o sinal da besta, ou tu vai morrer. O que tu escolhe? Morrer por Cristo? Ou aceitar o que o anticristo lhe impor, e serás livre, e serás condenado a passar a eternidade no inferno? Esta é a oportunidade que temos. Jesus vai voltar. Precisamos estar preparados para subir com Ele. Aleluias. Para não corrermos o risco de estar na grande tribulação e ter que fazer essa escolha dolorosa. Aleluias. A Bíblia fala de alguns que no tempo da grande tribulação não vai aceitar o sinal, não vai aceitar as ordenanças do anticristo. Vão ser salvos? Vão, mas por muita dor, muito sofrimento. E o que Jesus pede para nós agora? Apenas que obedecemos a sua palavra, apenas que estejamos, aleluias, em obediência ao seu querer. Estamos no tempo da graça, aleluias. A salvação está aí, ó, para quem quiser, para quem aceitar a Jesus. Todo aquele que crer em Jesus, esse será salvo, aleluia. Mas aquele que não crê já está condenado, aleluias. Terceiro acontecimento que vai acontecer é Jesus voltando com a igreja para passar, para impor o seu reinado na terra durante 1000 anos. A igreja vai estar com Cristo reinando na terra. O anticristo será preso, será lançado no lago de fogo. Aleluia. Nós estaremos com Cristo. Aleluias. Estaremos com Cristo, aleluias. Exaltando, adorando a Ele. Aleluias. Aqueles que morreram em Cristo, no momento da grande ressurreição,
A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, terão seus corpos transformados. Nós seremos transformados e subiremos com Cristo para a glória. Aleluias. Estaremos reinando com Cristo. Mas a Bíblia vai dizer também que após o milênio acontecerá um julgamento. Cristo vai ser o juiz. Hoje Ele é o nosso advogado, é o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que Ele vai ser o juiz, que vai amputar a condenação a todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluias. Momentos de pavor, momentos de terror. A Bíblia diz que todos irão passar diante de Cristo, diante de Deus, nesse grande tribunal. Todos aqueles que morreram sem Cristo terão as suas condenações impostas pelo próprio Cristo, porque a Bíblia diz que Deus dará concessões para que Jesus, Deus na pessoa do Filho, julgará a cada um daqueles que não aceitaram a Ele. Aleluias. O inferno foi preparado para o diabo, para seus anjos e para todo aquele a qual rejeitou a salvação. Por isso é necessário que nós estejamos preparados em obediência à vontade do Senhor, para que possamos passar a eternidade com Cristo, para não corrermos o risco de estar diante dele nesse julgamento. Aleluia. Isso é sério. Precisamos estar atentos. Precisamos estar alerta. Jesus está voltando, igreja. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Se atente para a volta de Cristo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus está voltando. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número 20. E verso de número 11. E vi um grande trono branco e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A maneira com a qual nós vivemos nesta terra, a maneira com a qual nós fazemos, nós agimos, a escolha é nossa para o resultado desse julgamento. Aleluias. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Todo aquele que não obedece à palavra de Deus,
todo aquele que está brincando de ser crente, todo aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, todo aquele que está brincando de ser crente, fazendo o evangelho de faz de conta, irão ter que se apresentar neste tribunal. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. Aleluias. De eternidade a eternidade. Passará a eternidade em sofrimento. Passará a eternidade num lugar. Oh, Jesus. Aonde o tormento é eterno. O tormento é eterno. Sofrimento. Não haverá luz. A única claridade que tem é as labaredas de fogo. Enquanto há tempo, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto há tempo, não brinque de ser crente. Enquanto há vida, enquanto há esperança, dê o seu melhor para Jesus. Obedeça a esta palavra. Ande neste caminho. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Lutas vêm, adversidades vêm, mas precisamos estar firmes, precisamos estar com a nossa vida no altar, aguardando a volta de Cristo. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário, não precisamos pagar mais nada, Jesus pagou pela nossa salvação. O preço já foi pago, aleluia. Ele morreu, Ele verteu o seu sangue naquela cruz, para que pudéssemos ser livres, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos essa tão grande salvação. Aleluias, aleluias. E o principal, passaremos a eternidade na Nova Jerusalém com Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso, igreja. É maravilhoso a promessa que Deus fez. Deus lá no livro de Gênesis, se encerrando em Apocalipse, dizendo: Jesus vai voltar para buscar um povo santo, lavado e remido no seu sangue. Todo aquele que crer em Jesus, esse será salvo. Mas aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus com mais um hino. Enquanto isso, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Aleluia. Vamos louvar mais um hino da harpa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pode orar, irmão Clemildo. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai. Aleluias. Amém. Vamos louvar o hino 509. Ao passar o Jordão. Aleluias. Glória a Deus. Hino 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá
sentando com a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, que saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sem tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós seremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sem tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroando no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sem tantos como a areia da praia. Aleluias. Glória a Deus. Vem cá, irmão Clanildo. Vem ministrar a palavra de Deus. Caio, vem aqui orar pelo Clanildo, Caio. Aleluia, Jesus. Paz seja, igreja. Oremos. Senhor, meu Pai, agradeço por dia de hoje. Abençoe o pregador de hoje, Pai, para ele trazer a sua palavra. Que abençoe com essa palavra do céu, que vai trazer alegria para todos, por todos nós. E assim agradecemos, Pai, que, por dia de hoje e todos. Assim agradeço por oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que maravilha estar na casa do Senhor mais uma noite. Amém. Graça e paz, a graça do Senhor me alcançou, que hoje estou incumbido de ministrar a palavra do Senhor. Amém. Eu fiz aqui um tema que Deus tocou em meu coração. Homens segundo o coração de Deus. Amém. Esse é o tema que Deus tocou em meu coração. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Atos. Amém? Atos, capítulo 13. Amém? Ô, Petinho, muito obrigado, meu filho. Atos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui Deus dando uma consideração a respeito de Davi, né, dando um testemunho público de que achou a Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei meditando nessa palavra. O que Deus viu em Davi, para que Davi fosse um homem segundo ao coração de Deus, né? Eu listei aqui no meu esboço algumas características de Davi, né? De ser um homem segundo o coração de Deus. O jovem Davi, ainda muito jovem, quando a gente lê a história de Davi, 2 episódios em especial nos chama muita atenção, né? Pelo menos a minha, em 2 ocasiões em especial,
me chama muita atenção. Quando Davi, ainda muito jovem, ele mata Golias, o gigante. E também, quando ele já rei, ele comete aquele adultério com a mulher de Urias, né? E comete aquele assassinato de Urias por premeditação, colocando Urias na frente de batalha, né? E não dando chance a Urias. Esses dois episódios da vida de Davi, quando a gente lê a história de Davi, chamam-nos muito a atenção. Mas o que eu quero falar aqui hoje é das características de Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, né? Que mesmo ele tendo pecado e cometido aqueles pecados, ele era um homem segundo ao coração de Deus, né? Eu peço aos irmãos aí que me acompanhem no livro de Salmos, capítulo 89, amém? Salmos, capítulo 89, que eu peço aos irmãos que me acompanhem, por gentileza. Salmos, capítulo 89, versículo 20 e 21, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Capítulo 21, versículo 21, perdão. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Também te peço aos irmãos que abram também, acompanhando a leitura no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13 e no versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Assim é os testemunhos de Deus sobre Davi, né? Falando de Davi, né? Que Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E as características, né? Que Davi, quando ele tem esse privilégio de ser chamado homem segundo o coração de Deus, né? As características de Davi, né? Que ainda muito jovem, cuidando lá das ovelhas de seu pai, né? Deus o viu naquele pasto lá, cuidando de suas ovelhas. Mas a característica, uma das características aqui muito importante de Davi, é que Davi era um crente disponível. Davi era disponível para o Senhor. Davi tinha o coração disponível para o Senhor. Se era para ele pastorear as ovelhas do pai, Davi estava disponível. Estava lá, disponível para cuidar das ovelhas. Se era para enfrentar o leão, Davi estava disponível. Se era para enfrentar o urso, disponível. Davi estava sempre disponível. Se era para levar os alimentos para os irmãos no campo de batalha, disponível. Se era para enfrentar o gigante, disponível. Se era para tocar a harpa para o rei, disponível. Davi era disponível. Se era para buscar a arca da aliança, disponível. Davi tinha o coração totalmente disponível para o Senhor, né? Ele poderia não ter tanta capacitação como os outros irmãos tinham, que eram guerreiros, que eram homens de guerra, mas ele tinha disponibilidade para o Senhor. Trazendo Davi para os nossos dias hoje, se pudéssemos conversar com Davi aqui, se ele estivesse aqui. Davi, vamos para o círculo de oração? Bora. Davi, vamos evangelizar? Bora. Davi, vamos para o monte? Bora. Davi, culto da terça? Bora. Davi, congresso? Bora. Davi tinha disponibilidade integral para o Senhor. Davi não tinha obstáculo para ele. A disponibilidade de Davi era uma coisa impressionante para o Senhor, né? Davi não dizia não, né? Mesmo que ele fosse o mais jovem e esquecido dos seus irmãos, até pelo próprio pai, Jessé, ele foi esquecido pelo pai.
quando o profeta foi na casa de Jessé levar aquela mensagem do Senhor, o Jessé passou todos os filhos perante o profeta, e o profeta disse: não é nenhum desses. Você não tem mais filhos? Acabaram-se os moços? Foi quando Jessé lembrou do jovem Davi. Não, ainda tem o meu caçula, o meu jovem, está no campo, pastoreando as ovelhas, então mande buscá-lo. Nem o próprio pai, no momento, se lembrou de Davi, mas Deus o tinha visto lá no campo, cuidando das ovelhas, porque Davi tinha disponibilidade para o Senhor. O coração de Davi era voltado para o Senhor em tudo que ele fazia. Quando o rei Saul falou para Davi: olha, você não pode enfrentar esse gigante. Você é só um garoto. Mas ele não. Ele é um guerreiro desde da sua mocidade. Davi disse ao rei: não. O Senhor botou eu de frente do leão e eu o matei. O Senhor me colocou de frente ao urso e eu o matei. Assim será contra esse incircunciso, que está desafiando o exército do Deus vivo. Isso não pode ficar assim. Davi estava disponível para o Senhor e não turtubiou em nenhum momento. Ele sabia da função dele, a habilidade que ele tinha com as pedras. Ele sabia que tinha matado um leão, o urso. Ele sabia das suas qualidades e sabia que o Senhor o capacitaria a matar aquele gigante. Diferente de outros guerreiros que estavam ali e não estavam tão disponíveis para enfrentar aquele guerreiro. Não adianta o crente ser todo capacitado, que eu sou formado, eu sou capacitado para tudo, mas ele nunca está disponível. Chama ele: vamos pregar. Não posso. Vamos? Não posso. Não tenho compromisso. Um crente que não tem disponibilidade para Deus. Diferente daquele irmãozinho que está sempre disponível para o Senhor. Irmãozinho, hoje eu preciso de você cuidando do estacionamento. Bora. Estou aqui, disponível. Então, essa disponibilidade Deus viu no coração do jovem Davi. Sabia que Davi era um homem segundo o seu coração, porque tinha uma disponibilidade total para o Senhor. Não procurou um outro em meio aos seus irmãos. Era Davi, o homem segundo o coração de Deus. E essa disponibilidade de Davi, Deus gosta. Deus gosta quando a gente estamos disponíveis para o Senhor, para a obra do Senhor, que façamos para o Senhor tudo com disponibilidade, né? O Davi, o rei Davi, mesmo tendo cometido pecados, cometido alguns erros, mas ele tinha umas qualidades que Deus gostava muito. Eu listei mais uma qualidade aqui do rei Davi. O Davi, ele era uma pessoa esforçada. Davi se empenhava quando ele ia fazer algo. Quando ele foi chamado para o rei, para o palácio, para tocar a harpa, ele foi de bom coração e se esforçou para agradar ao rei. Davi, ele era uma pessoa esforçada, que isso levava com que Deus gostasse do coração de Davi, porque ele se esforçava para aquilo que estava fazendo, né? Ele não tinha meias palavras, trazendo hoje para o nosso vocabulário de hoje. Davi não tinha disse e não me disse, ele estava pronto para tudo, né? Não tinha esse dificuldade com ele, se era para pastorear a ovelha, se era para enfrentar gigante, se era para tocar para o rei, ou se era para levar alimento para os irmãos. Ele estava sempre disponível e esforçado para fazer aquilo. No meu terceiro tópico aqui, Davi era um homem simpático e se expressava bem, né? Ele era um homem que se expressava bem, falava bem, né? E todos gostavam de conversar com Davi. Eu peguei aqui no próprio livro de Samuel, versículo 1 Samuel 16, capítulo 16, dos versículos 17 e 18.
Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, é sisudo em palavras e gentil de presença. O Senhor é com ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui, um servo do rei falando de Davi, das qualidades de Davi. Umas palavras que o servo eunuco do rei falou, o mancebo do rei falou aqui sobre Davi. Muito bonito esse elogio que ele falou aqui de Davi, né? Visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e gentil presença. O Senhor é com ele. Eu grifei esse nome sisudo, né? Quer dizer alegre, homem que conversa calmamente, explicadamente, que não deixa dúvida em suas conversas. Quando ele conversa com alguém, ele explica, fala bem, explica sem deixar nenhuma dúvida. Esse era as qualidades de Davi, não só para Deus, mas também para as pessoas que o viam, né? Esse servo do rei falou para o rei, né? Tenho visto Davi, ele é filho de Jessé, o belemita, e um homem assim, e deu esse testemunho sobre Davi, né? Sobre o rei Davi, que ainda era um jovem, mas que o rei mandou buscar, e ele tocou e agradou bastante o rei, porque ele era uma pessoa esforçada, ele era uma pessoa disponível para com o que fazia. Então isso era uma coisa que agrada muito a Deus, né? E eu listei aqui também mais uma coisa, né? Davi, ele era rápido para se arrepender. Ele era rápido para se arrepender e mudar. Quando o profeta foi lá, contou aquela história para ele, quando ele viu, quando ele prestou atenção que aquele homem era ele rapidamente se arrependeu. E imediatamente ele se arrependeu, mudou, orou para Deus e mostrou que realmente estava com o coração arrependido. Com certeza, Deus viu que Davi não fugiu da responsabilidade. Ele assumiu ali o que tinha feito e aceitou as consequências daquele pecado que ele tinha cometido contra Urias, com Batseba, né? Sua mulher, que nós já lemos aqui sobre este episódio. É um episódio que ficou marcado na história, na vida de Davi, né? Ele cometendo este pecado. Outros pecados que Davi cometeu, mas que não são tão, como posso dizer assim, tão grandes, né? Que não há pecado grande nem pecado pequeno perante a Deus, né? Todo pecado nos afasta de Deus, mas de maior proporção foi esse pecado que ele cometeu com Batseba, né? E o assassinato de Urias. Quando a gente lê a passagem aqui de Davi, a história de Davi, a gente se atenta mais a essa passagem, porque é uma coisa que foi mais grave, que marcou mais, como também quando ele não teve medo e enfrentou e matou Golias, né? Ele com aquela pedra derrubou o gigante, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor era com ele. Isso nos faz retratar aqui a igreja, às vezes assim, vazia. Os irmãos, às vezes, não estão tão disponíveis como Davi, né? A gente convida os irmãos para os cultos na semana, vem poucos irmãos. Convida para a escola dominical, vem poucos irmãos, né? Às vezes não tem a disponibilidade como Davi tinha em seu coração, de estar disponível para o Senhor, né? Acho que não estão tão animosos, né? Não estão tão disponíveis, né? A disponibilidade não é em primeiro lugar. É comum nos dias de hoje, na nossa correria, trabalho, família, isso
a gente acaba se cansando, e um dia ou outro a gente falha algum compromisso com o Senhor, mas que não pode virar rotina. Não podemos deixar a indisponibilidade nos atingir a ponto de nós deixarmos as coisas, a obra do Senhor. Isso é algo que não pode acontecer na vida do crente. O crente tem que ter a disponibilidade de Davi. Temos que ter o coração disponível como Davi tinha para o Senhor. Não tinha obstáculo. Se era para ir pastorear as ovelhas, disponível. Se era para ir matar o leão, disponível. Se era para ir enfrentar o urso, disponível. Se era para matar o gigante, disponível. Então temos que ter essa disponibilidade. Se é para vir para o culto, temos que estar disponível. Se vamos evangelizar, temos que estar disponível. Se vamos fazer qualquer coisa, qualquer obra do Senhor, isso inclui nossos jovens também, temos que estar disponíveis, jovens, para o Senhor. Temos que estar no culto totalmente disponível para o Senhor. Temos que deixar as conversas paralelas para depois do culto ou para antes do culto. Para agora, na hora do culto, estarmos disponíveis para o Senhor. Amém? Eu aqui agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Quem está disponível para fazer a obra do Senhor? Aleluias. Estejamos prontos, sempre disponíveis, sempre esforçados, sempre com o coração como o de Davi, né? O coração voltado em fazer a vontade de Deus. Aleluias. Quando Davi pecava, ele logo se arrependia, pedia perdão para Deus. Ele se preocupava com a sua salvação. Ele diz: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação. Aleluias. Que possamos estar cada dia mais buscando em fazer a vontade do Senhor e sempre disponíveis para a obra dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse culto, por mais essa oportunidade, por mais esse momento em estarmos na sua presença. Lembrando aos jovens que amanhã, 19h30, temos aula de música. Não falte na aula de música amanhã. Amém? E os trabalhos prosseguem normalmente. Lembrando aos jovens também, dia 28, temos a nossa cooperação. Amém? Glória a Deus. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus, nosso irmão Valdir. Amém? Vamos agradecer. Querido Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, ó Pai, sermos segundo a tua vontade. Pai querido, continua nos fortalecendo, renovando as nossas forças, Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Oh, Pai amado, nós intercedemos mais uma vez uns pelos outros, Senhor. Continua, Senhor, oh Pai querido, Pai amado, a fazer com que nós despertemos, ó Pai amado, para ficar cada vez mais firmes na Tua presença. Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor amado, por tudo, ó Senhor, que ouvimos e sentimos na noite deste dia, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, continue acampando Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, ó Pai amado, ó Pai, nos protegendo e nos conduzindo, Senhor, na Tua proteção até nossos lares, Pai querido. Ó Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai amado, por toda a Tua proteção, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.